Ora, muito boa tarde, cá estamos de novo com o nosso programa Utopias em Ação, sempre à sexta-feira, sem falhar. Como sempre também com o Zeca, tocado a quatro mãos, pelo Mário Leginho e pelo Bernardo Sassetti. Traz o Otimico também, que é o mote do nosso programa, e que hoje vamos ter aqui duas convidadas muito especiais, que vou passar já a apresentar. Uma delas já cá esteve presencialmente uma vez e outra vez à distância, e a outra nunca cá esteve, portanto é uma estreia absoluta. Portanto, vou-vos apresentar a Cristina Sousa e a Ana Bragança. Cristina, queres lembrar a quem está a ver e ouvir? O som está a sair? Está. Queres apresentar-nos quem és? Lembrar quem és? Sim, é a tal pergunta de o que é que eu sou. Bem, eu sou muita coisa, mas hoje estou aqui com uma qualidade especial, não é? Hoje estou aqui enquanto gestora de um projeto na Junta de Freguesia de Campolide, que se chama Medtown, e é um projeto internacional que a Junta de Freguesia de Campolide abraçou em 2019, portanto já tem, aliás foi idealizada em 2018, final de 2017, e teve início em 2019, portanto é um projeto que já tem algum curso, e eu em particular caí aqui porque faço gestão de projetos assim relacionados com o desenvolvimento local, territorial. Eu sou engenheira florestal de formação, mas trabalho com comunidades há algum tempo, e portanto acabei por vir fazer este estiramento entre o local e o internacional, que o projeto procura trabalhar esta noção de vizinhança, quer no Mediterrâneo, mais num contexto europeu, e Norte da África. Portanto, considerando os desafios aqui do projeto do Mediterrâneo que as várias cidades se deparam, e também o local em Campolide, fazendo aqui um exercício entre a vizinhança dentro de um infrabairro, numa infracomunidade, não é? Já vamos falar disso Sim, tudo, é mas isso. pronto, vamos aprofundar um pouco isso. Agora vamos falar da Ana. Quem és tu, Ana? Então, eu acho que é uma característica comum ali da equipa do projeto, nós sermos múltiplas e fazemos várias coisas. E então, eu de formação sou arquiteta paisagista, também tenho uma formação em agricultura sintrópica e estou, então, agora sou formadora local lá na Agrofloresta de Campolide e pronto, e a parte disso também produzo documentários e faço também edições na Wikipédia e pronto, assim, várias coisas. Muito bem. Temos ali connosco na Regi, como ultimamente, a Sara Rodrigues e o Bernardo. Obrigado, Sara e Bernardo, por estarem connosco mais uma vez. Eu penso que há aqui uns altos e baixos no som que ainda não consigo perceber se as pessoas nos estão a ouvir bem. Pois convém. Ok, agora vai subindo e vai descendo. É qualquer coisa que. Mas pronto, vocês estão a controlar isso. Ora bem, portanto, temos a Cristina e temos a Ana, e temos, muito em breve, um acontecimento especial, que já vamos falar daqui a bocadinho, que é no dia 18. Mas antes disso, vou voltar a ti, Cristina, para então dizeres no essencial, estavas a dizer já, mas eu cortei-te a palavra para deixar a Ana entrar, e agora dizeres o que é isto afinal do projeto Medtown? Este projeto que serve de chapéu àquilo que nós vamos falar aqui hoje. Uma das coisas, inclusive, já fizemos aqui um programa específico sobre isso, que é o Banco do Tempo, mas hoje vamos aqui falar do todo, não é? Então, lembra-nos lá o que é isso do projeto Medtown. Pronto, então agora de uma forma um bocadinho mais organizada. O Medtown como o nome indica, remete para várias cidades em torno do Mediterrâneo. É um projeto financiado pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça da União Europeia, e o desafio é olhar para o Mediterrâneo de uma forma comum, identificando, porque sabemos que os desafios, quer societais, quer ambientais, se deparam nesta zona do planeta muito em breve e de forma muito severa. Portanto,
Nós costumamos pensar que estamos aqui em Portugal, num cantinho simpático e amoroso da Europa, que temos toda a razão, mas na realidade o Mediterrâneo também é um clima e uma influência também cultural que faz parte da nossa história e também faz parte das nossas dinâmicas ecossistémicas do dia-a-dia e, portanto, fazemos parte destas pessoas que estão ameaçadas por algumas destas questões ambientais e societais. No entanto, também estamos dentro de uma pool de oportunidades, exatamente porque fazemos parte desta riqueza, que nos pode trazer soluções para, em conjunto, arranjarmos formas de lidarmos com estes desafios e encontrar soluções. Portanto, este é o chapéu elevado do projeto. O grande objetivo do projeto? O grande objetivo do projeto é combater a exclusão social e as desigualdades e a luta contra, portanto, tentar erradicar a pobreza, não é? Mas através de uma metodologia que é inovadora. Exatamente, através de uma metodologia de coprodução comunitária e através de ferramentas da economia solidária. Exatamente, portanto, que é exatamente uma das razões que vocês estão aqui hoje. Exato. Porque isto é um programa que trata da economia solidária e do desenvolvimento comunitário, ou seja, do envolvimento da comunidade na coprodução de soluções. Ou seja, no desenho de soluções, em vez de serem só feitas para elas e lhe entregues serviços aos quais elas têm que se adaptar e arranjar soluções, propor-lhes a coisa de um modo um bocadinho diferente e dizendo como é que nós, em conjunto, podemos pensar soluções que se coproduzem. E quando se diz coproduzem, envolve-se aqui entidades da administração local, neste caso. Neste caso a Junta, não é? Neste caso a Junta no de caso Freguesia. Português, a Junta. Exatamente. E as pessoas envolvidas nas várias formas como elas estão socialmente, quer as organizações, quer os vizinhos per si, nestas várias formas de colaboração. Muito bem. Lembra-nos, Cristina, quais são os países envolvidos? Os 6, não é? Que são 3 do lado norte e 3 do lado sul. Exatamente. Portanto, do lado norte temos Portugal, Espanha e Grécia, e depois temos Jordânia, Palestina e Tunísia. Muito bem. E do lado, a entidade promotor, o chefe de fila, digamos assim, são os espanhóis, não é? São os espanhóis, a ACPP, que é a Associación Cooperación por la Paz, no meu fantástico espanhol, mas que no fundo é uma entidade internacional de cooperação internacional que está em muitíssimos países pelo mundo e que ajuda a esses processos de cooperação internacional. Portanto, como eles já traziam essa bagagem, eles foram os promotores que trouxeram todos os parceiros nos vários países, que vão desde associações, a juntas de freguesia no nosso caso, a governos regionais, no caso também das Ilhas Baleares, que também estão envolvidas, até, por exemplo, no caso da Jordânia, que temos até um Ministério da Segurança Social e do Trabalho envolvido. Portanto, tudo depende também de como é que cada país está disposto a abraçar a oportunidade ou a capacidade que tem. No nosso caso, em Portugal, está focado nesta ideia de desenvolvimento de atividades num bairro na cidade, mas o que se pretende é que isto irradie soluções em toda a cidade, não é? Que seja poroso dentro do contexto português. Seja replicável, no fundo, não é? Sim. Muito bem. E são ações nos 6 países muito diferentes, portanto, elas não têm que ser todas iguais. Há uma grande diversidade de ações, não é, Cristina? É. A base comum é serem atividades de coprodução e usarem ferramentas da economia solidária, que são vastíssimas, não é? Claro. Inclusive, aí, há um projeto que envolve moedas sociais, não é? Sim, em Espanha, em Sevilha. Exato. Sim. Esse envolve moedas sociais, há outros que envolvem centros, como é que se chamam? Incubadoras de empreendedorismo. Há outros que têm a ver com trabalhar as questões da empregabilidade com as pessoas que estão mais marginalizadas, dando-lhes oportunidades diferentes. Portanto, são diversos. Exato. A base comum é ser uma coprodução, portanto, tem que haver administração local ou municipal, portanto, tem que haver uma base de governança pública a trabalhar com, normalmente, associações ou associações da comunidade, sim, ONGs, sim. associações locais. Muito bem. E em Portugal? Agora sim. Exato. Um ponto para nós. Em Portugal, a nossa ação... Porque o objetivo, só para terminar, das várias ações demonstrativas é depois poderem se inspirar umas às outras, contagiar no bom sentido e aprenderem em conjunto. Tu agora passaste assim a correr, que para quem não conhece não está a perceber, que é o conceito de ação demonstrativa. Não é? Exatamente. Todos os projetos têm que ter uma ação demonstrativa.
para que haja transferência de conhecimento, para que haja, no fundo, uma espécie de investigação-ação, não é? Em que vamos percebendo. Portanto, o que eu acho mais interessante no projeto é não ter tudo fechado, ao contrário da maior parte dos projetos que trazem as atividades fechadas, tem que acontecer num cronograma muito apertado. Ele traz este chapéu e este convite à ação, e depois cabe a cada parceiro poder adaptar à sua realidade e ver de que maneira é que isso pode evoluir com a comunidade, não é? Lá está, é uma coprodução, portanto, claro, depende um bocadinho desse móvel. O caso português, portanto, o ponto de partida foi a agrofloresta. Sim. Porquê? Primeiro porque já era um cheirinho de coprodução a acontecer no território e, portanto, pensámos que... Nós, aliás, já falámos aqui da agrofloresta num programa. Com a Cátia Godinho. Com a Cátia Godinho, exatamente. Queres lembrar o essencial de onde é que isso vem, como é que tinha começado? Sim, portanto, nós aproveitámos uma iniciativa que já estava a dar os primeiros passos e, portanto, aliás, no âmbito de um outro financiamento, a agrofloresta nasceu num programa de BIP-ZIP, da Câmara Municipal de Lisboa, que de facto tem como base mobilizar a comunidade para construir uma solução em comum, não é? E tem ali um arranque de 50 mil euros para um ano, e essa foi uma base muito importante para implementar uma agrofloresta. É um conceito também, se calhar, diferente, já explico, mas numa zona esquecida e parada atrás de uns prédios, num bairro... também ele pouco valorizado e colocado um pouco à margem, e portanto a ideia foi exatamente mexer as águas e ver que abundância que ali existia, que podia ser transformada noutras... Abundância escondida, não é? Abundância potencial, mas que não estava a ser aproveitada. Não é? Sim, é um preconceito, não é? Não ver essa abundância normalmente. Pois. Portanto, abrir um bocado essa névoa... Ou seja, era um espaço abandonado que as pessoas consideravam que aquilo não servia para nada, não é? Claro, e quanto mais abandonado é, mais convite ao abandono se torna, e portanto era um espaço ocupado por plantas espontâneas, portanto cheio de canas e silvas, e portanto onde as pessoas poderiam até deitar aquilo que menos lhes interessava para lá, e portanto uma relação, mas isto estamos a falar de um espaço que são 250 metros quadrados atrás de uns prédios, portanto é um espaço pequeno, mas ao mesmo tempo ainda com alguma continuidade para se conseguir fazer uma coisa diferente. Claro. E portanto o ponto de partida nesse BIP-ZIP, que nasceu no final de 2018 e decorreu durante 2019, foi promovido pela Associação Viver Campolide, com o apoio da Junta de Freguesia, da Cooperativa de Habitação, do Clube Desportivo do Santana Futebol Clube, da Circular Economy Portugal, e com uma ajuda fulcral do ponto de vista técnico da Biovila, que é de facto uma iniciativa que existe na Margem Sul, junto à Palmela, e que trouxe um conhecimento disto que a Ana até estava a falar da sua própria formação de agricultura sintrópica, que era algo que no início, em 2019, ainda estava a dar os primeiros passos em Portugal, já com experiências comprovadas noutras partes do globo, nomeadamente no Brasil e noutros sítios. E então a ideia foi trazer esse método e essa prática para um sítio que tinha nada, supostamente, ou que estava totalmente desvalorizado. Claro. E, portanto, aí envolveu-se a comunidade logo, nesse início. Exato. É engraçado. Agora, gostava de passar a Ana para fazer aqui uma ponte para uma coisa que tu falaste aí, agricultura sintrópica. Como a Ana, que é aqui a especialista da agricultura sintrópica, queres explicar, Ana, antes de explicares como é que apareceste aqui, que é a pergunta que eu te faço depois, o que é isto, para quem não sabe, para quem nos está a ver e a ouvir, da agricultura sintrópica? Então, a agricultura sintrópica é um modelo de agricultura que, no fundo, conjuga a produção de hortícolas e de produção de plantas de ciclo mais curto com plantas de tipo florestal. Não é? Portanto, há uma conjugação dos dois tipos de plantas, no fundo, para se conseguir aproveitar. A sintropia significa a ordem na complexidade. Não é? No fundo, nós tentamos mimetizar também processos que são naturais, que é as plantas na natureza há plantas que são pioneiras e que surgem e que ocupam um território inicialmente, não é? Se formos pensar num terreno sem nada, há plantas que são pioneiras e que surgem e que abrem o caminho para as próximas, que vão abrindo caminho, seja descompactando a terra, permitindo que minerais fiquem disponíveis para as outras,
criando solo e criando condições para que as que necessitam de mais, de um terreno mais rico, com outra matéria orgânica, por exemplo, venham a seguir. Eu espero que isto não seja muito técnico. Mas, Não, acho que estás a explicar bem. E, Estás a perceber. Sim, e portanto, no fundo, nós tentamos mimetizar este processo colocando plantas que são, por exemplo, nós chamamos plantas de um conjunto de espécies que são as placenta, que no fundo vão criar esse ninho inicial para que as outras possam desenvolver. E assim, um bocado assim mais de processo, para que as pessoas percebam, por exemplo, nós quando fazemos uma linha ou um ninho agroflorestal em modelo sucessional sintrópico, nós colocamos todas as espécies, as sementes e as plantas que nós queremos daí a 50 anos ou daí a 80 anos. Vai tudo ao mesmo tempo. E elas vão seguindo o seu caminho através dos seus ciclos de vida, dando-nos comida, ou dando-nos abrigo, ou dando-nos madeira, ou dando-nos simplesmente biomassa. E todas elas estão pensadas para cumprir uma função no sistema, no fundo. E há uma densidade muito grande, lá está a tal complexidade. Claro. Mas elas vão cumprindo funções diferentes ao longo do tempo. E uma das funções também muito importantes para algumas das plantas que estão lá e que às vezes até são controversas porque envolvem plantas que aqui em Portugal são consideradas invasoras, é darem-nos precisamente biomassa para reduzir ao máximo o aporte e a introdução de matéria externa, não é? Portanto, nós queremos que o sistema seja o mais possível autossustentável. Autossustentável, não é? exato. E que a biomassa vai sendo introduzida, vai sendo cortada e reposta na terra para se biodegradar e ir nutrindo o resto das outras plantas. Portanto, assim, em termos gerais. Cristina, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, e há aí uma coisa interessante que eu, portanto, não sendo um especialista, tenho acompanhado como curioso, não é? Mas que eu acho interessante aí, que me toca particularmente, que é, no fundo, há aí um elemento de solidariedade entre as espécies na natureza, não é? Que é o princípio da economia solidária que nós estamos a falar no projeto, não é? E que é interessante porque significa que, mais do que competição, há cooperação entre essas espécies. Precisamente. Que é um dos princípios fundamentais da sintropia, acho eu. Não, é verdade, e é muito interessante referir isso, porque eu sou arquiteta paisagista de formação, não é? E eu quando estudei há muitos anos, nós tivemos sempre um pouco, o conceito que nos era passado entre as plantas era muito da competição. Era a ideia que nos foi passada, era que havia uma competição entre as plantas, então muitas vezes até não era bom misturar umas com outras. E quando eu fiz a formação em agricultura sintrópica, foi um quebra-cabeça, não é? De repente, a minha maior dificuldade naquela formação foi realmente desaprender esta forma... Desformatar-me desta ideia de competição entre as plantas e passar a olhar para elas como cooperadoras, não é? Que elas estão, no fundo, a apoiar-se. E eu acho que foi assim a maior aprendizagem e abriu uma nova forma de ver as coisas. Sim. E confiar. Eu acho que isso tem a ver também com uma interpretação, como é que é dizer, não da complexidade do pensamento do Darwin, mas apenas de uma parte do pensamento do Darwin, e depois de uma coisa que é culpa dos economistas, pegarem no Darwin e fazerem o darwinismo social para a competição no mercado. E aí foi completamente desvirtuado. E aqui a ideia é exatamente essa, é mimetizar o oposto. Pois. Uma coisa gira, eu acho que já, pelo menos a ti, Cristina, já te teve contar isto. Quando eu andava nos caminhos, andava e ando, aliás, no fim deste mês vou lá estar outra vez, pela Macarronésia. Uma vez, estando nas Canárias, visitámos o Jardim Botânico, eu já te contei isto, acho eu. E foi interessante porque o tipo que estava lá a guiar-nos, que era, já não sei qual era a formação dele, mas ou era biólogo, ou se calhar era arquiteta, paisagista, eventualmente, não sei. Mas exatamente o que ele nos disse e mostrou, através de lá, é que havia muito mais cooperação na natureza do que competição, ao contrário do que as pessoas pensam, não é? E depois até disse, provavelmente o Darwin, quando andou a passear pelo mundo, não parou aqui nas Canárias, só tinha escrito outra coisa. Bom, provavelmente não foi isso, mas de qualquer forma é interessante, porque nós estávamos num projeto de economia solidária, não é? E ouvir um tipo que estava a falar de espécies animais e vegetais, falar de cooperação, não de competição, enchendo-nos a alma, não é? Como podem imaginar. Mas uma das respostas a esta pergunta de porque é que escolhemos a agrofloresta e porque é que esse foi um foco, foi também muito esse, não é? Porque aquilo que nós conseguíamos em muito pouco tempo ver que acontecia numa linha da agrofloresta que foi plantada em 2019
era exatamente estas perguntas que a Ana diz, não é? Mas porquê é que estão aqui estas plantas todas? Mas que raio de horta é esta? Era uma frase que as pessoas nos diziam, não é? Que raio de horta é esta? Porquê é que estão aqui estas plantas todas? E, de facto, a resposta que eu ouvi muitas vezes, que eu cheguei mais tarde ao projeto e, portanto, ouvi muitas vezes pela boca do Joaquim Espada e da Cátia Godinho e das outras pessoas que iniciaram e deram ali os primeiros passos, foi exatamente isso. Foi, mas o que é que acontece aqui? Acha que alguém do seu bairro deve ser cortado e ir embora? A ideia aqui é todos encontrarmos o nosso espaço e o nosso caminho, e aqui acontece exatamente a mesma coisa. E, de facto, eu acho que há uma palavra... o que eu senti também, exatamente por ter esta formação de engenharia florestal, de se falar muito em florestas de produção, florestas de conservação, portanto, estas tipologias que de facto depois se aprende a ver de outra forma, é a palavra da confiança, por exemplo. A ideia de nós misturarmos todos no mesmo sítio, no mesmo canteiro, certo, faz com que nós confiemos no caminho de cada planta e naquilo que ela consegue fazer com quem tem ao lado. claro. Não é? Em vez de pensarmos que tudo depende de nós e da ordem que nós causarmos no sistema. E, de facto, essa questão da confiança, que é também essencial na economia solidária. Exato, claro. Foi das coisas que eu acho que Porque, inicialmente, o projeto, quando foi feita a candidatura, é um pequeno pormenor, mas quando foi feita a candidatura não estava a agrofloresta como ação demonstrativa. Já não lembrava disso. Sim, era uma outra coisa que tinha a ver com direitos sociais, questões de género, que entretanto na Junta de Freguesia foram trabalhadas nesses anos de 2018 e 2019 e, portanto, quando o projeto foi aprovado, nós, as duas técnicas que estávamos com o projeto à frente, pensámos, mas isto é uma oportunidade de trabalhar, é isto que acabou o financiamento e se calhar podemos dar continuidade. E que a comunidade já tinha pegado por si, e, portanto o financiamento do BIPZIP já tinha acabado e as pessoas continuaram a tomar conta do sítio e os voluntários continuaram a vir. Uma coisa engraçada, e tu deves lembrar, Cristina, porque nós falamos sobre isso, é porque ao princípio, não sei se era a Cátia, acho que não eras tu, diziam, pois aquilo era um baldio. Eu dizia, não, aquilo vai se tornar num baldio. Vai se tornar num baldio, exato. Porque a ideia é que as pessoas têm o baldio como uma coisa abandonada, esquecida e tal. E, de facto, isso aconteceu porque no século XIX o capitalismo que quis tomar conta dos baldios fez passar essa mensagem que aquilo era pouco produtivo. Para eles era, obviamente, não era? E por isso é que privatizaram os baldios em Portugal de uma maneira absolutamente incrível, que aliás foi depois trabalhada por alguns autores que escreveram sobre isso. Pronto, mas voltando à questão da agrofloresta. Mas a agrofloresta é um dos pilares, mas entretanto surgiram outros pilares no projeto. Queres dizer só quais são, Cristina, que é para depois voltarmos ali à Ana para falar da agrofloresta mais um bocadinho? Dentro da agrofloresta, a partir da agrofloresta, como cogumelos, foram crescendo outros interesses, não é? Um deles tem a ver com o serviço ecológico que a agrofloresta presta e que acabou por chamar voluntários que não estão ligados ao bairro, mas estão ligados à ideia de regeneração, de permacultura, de sintropia e que vêm fazer parte dessa geração de serviços do ecossistema. Há um outro pilar que acabou por estar, que eu gostava aliás, a Ana explorasse daqui a pouco, que está muito ligado à educação ambiental. Exatamente. A educação ambiental, ou até melhor, a educação informal na natureza, acho eu. Antes está mais na educação informal na natureza, ou pelo menos num meio onde se permite pisar a relva, andar, portanto, com o devido respeito por todas as plantas, mas onde é possível explorar. E há o outro que já foi mencionado, o banco de tempo, não é? Esse pilar de utilizar o tempo como valor de troca entre... Exato. Dentro esse tema vizinhos, mereceu já aqui um programa contigo, aliás. Sim, e é esta outra questão que é a sala comunitária, que também queremos falar, porque daí o facto das pessoas terem... É interessante porque eu acho que há muito de poesia neste projeto, porque na realidade foi inspirador haver um sítio exterior, outdoors, não é? Cá fora, para explorar, que sempre lá esteve, não é? Mas o facto dele ser convidativo, um bocadinho mais estético, de ser ocupado por várias pessoas de vários sítios é mais convidativo, e ao mesmo tempo estamos a descobrir agora que existir um espaço interno, cuidado, de proteção, porque não é? foi-se para a rua para descobrir a importância do espaço interno. Exato, e portanto eu acho que este é um projeto feito de polaridades. Este diálogo interno e externo é engraçado. Eu acho que este projeto é feito desta... Entre o espaço público, no sentido mais convencional, que é o espaço externo,
e o espaço público de uma Interno. sala que tornado de espaço público. Estás a dizer? Sim. Melhor, espaço comunitário, vamos dizer, mais do que espaço público. Eu que tenho uma visão assim muito transversal do projeto, não é? Enquanto portanto, eu não sou a cara da agrofloresta, são elas, eu não sou a cara do Banco de Tempo, são as pessoas que fazem o Banco de Tempo, não, eu sou aquela pessoa que está cá atrás no cenário, não é? E com esta visão eu percebo que o projeto é muito feito destas polaridades, não é? Sim. Local de vizinhança no bairro a local de Mediterrâneo num zoom mais alargado, esta questão do espaço público, mas um espaço público externo ou interno, a relação de confiança que pode ser entre as pessoas muito próximas, mas também pode ser como é que se estabelece uma relação de confiança com uma entidade, que é um desafio, não é? Como é que se estabelece uma relação de confiança com uma entidade que representa a governança, não é? Claro. São tudo essas dualidades que eu acho que fazem parte dos desafios da própria Ana e da Cátia todos os dias Estava na para agrofloresta. mangas, nós vamos ter que cá voltar depois mais tarde, mas agora queria explorar aqui um bocadinho a Ana, salve seja. Ana, como é que tu apareces neste projeto? Então, eu entrei em outubro, há muito pouco tempo, que passou a correr, mas entrei em outubro. Na altura, a pessoa que a Cristina já referiu, que esteve no projeto desde o início e esteve até outubro do ano passado, era o Joaquim Espada, que está na Biovila e, portanto, e que voltou a dedicar-se um pouco mais à Biovila e então surgiu esta oportunidade de eu entrar no projeto. Pronto. E estou lá a equipa no terreno sou eu e a Cátia Sá, e eu estou mais responsável pela gestão, digamos, da agrofloresta em si, enquanto espaço de produção e não só, de produção de várias coisas, não é? E a Cátia é mais dedicada à parte da dinamização e do trabalho comunitário, ou seja, trabalho com a comunidade, não é? E pronto, e desde aí, no fundo, a Cristina e a Cátia puseram-me estes desafios também de repensar, enquanto arquiteta paisagista, não é? Também, entretanto, vens do Porto. É verdade, eu sou do Porto, És sim, do Porto. sim. Sou do Porto, mas já estou em Lisboa. Vim para Lisboa a primeira vez em 2009, vim para cá trabalhar, depois estive muitos anos fora, estive em Angola. E agora, desde 2019, estou de volta. Sim, voltei para Lisboa. Mas tens sempre saudades do Porto, imagino. Tenho algumas, sim, eu gosto. Mas é verdade que Lisboa foi a cidade onde eu comecei a trabalhar, não é? Então é uma cidade que para mim representa a minha vida adulta quase, não é? Claro, bocado a cidade que eu associo à minha vida adulta é Lisboa. E ainda que vá muitas vezes ao Porto e ainda mantenho amigos e a minha família está lá, portanto... Vou lá muitas vezes, mas cá às vezes as pessoas perguntam, não é? Há sempre esta rivalidade entre as duas cidades. E para mim não existe essa dualidade, não é? São as duas cidades. Pois claro. É aí, essas duas dúvidas, não é? Mas é diferente. Claro. É isso. Olha, queres falar um bocadinho desta dimensão que a Cristina estava a falar de educação ambiental, do envolvimento das escolas. Sim. Ela estava a falar da educação informal com a natureza. Eu acho que há também ali uma educação não formal que as escolas constroem ali convosco, não é? Nas visitas que fazem. No fundo, a escola assume isso e, portanto, podemos dizer, nesta gradação entre educação formal, não formal e informal, estamos a falar ali de uma conjugação entre educação informal e educação não formal, não é? Queres contar o que é que fazem? Sim. Bem, nós, nessa parte de educação, nós estamos a trabalhar, na verdade, quase a dois níveis, não é? Nós trabalhamos com as escolas, mas também estamos a trabalhar com a comunidade local, com a comunidade de crianças e jovens do bairro, não é? Portanto, essa educação não formal e esse trabalho que a agrofloresta, ou esse serviço que a agrofloresta presta, no fundo, divide-se entre quer com as entidades de escolas, quer com a própria comunidade do bairro. E o que nós estamos a fazer, no fundo, é aproveitar o espaço e também alguns dos trabalhos que são necessários fazer, integrar a comunidade escolar e a comunidade mais jovem do bairro a fazer essas atividades connosco. E uma coisa também, muito mais a Cátia que faz este trabalho, eu ia chegar aí, que é um trabalho que mais a Cátia até desenvolve mais do que eu. No fundo, nós trabalhamos aí, articulamos-nos, como eu faço o planeamento dos trabalhos da agrofloresta, articulamos-nos e ela vai desenhando as atividades a fazer com as crianças e com os jovens, e que muitas vezes também deixam espaço para espaços sem nada planeado, para que as coisas aconteçam e que nós aí sejamos nós a seguir as intenções e as vontades das crianças e dos jovens que vêm, não é? No fundo, nós tentamos sempre perguntar o que é que elas querem fazer e depois, a partir daí, dar momentos de coisas um bocadinho mais estruturadas e outros momentos que deixamos
seguimos-las nós, não é? Há uma coisa que eu acho que é importante também... Desculpa lá. É só para meter aqui uma coisa inesperada. Ali na Regi está a Sara, que está a fazer uma tese de mestrado sobre esta questão. E, portanto, eu era capaz de desafiar a vir aqui para o pé de nós. Sara, mas aqui para Sim, Sara, sim. Vem aqui para o pé de nós para, se quiseres fazer alguma pergunta, poder estar aqui connosco ao vivo. Vai lá. E assim fica já aqui comprometida com o movimento Agrofloresta. A próxima quarta-feira, a partir das 2, está lá. A Sara, que é quem nos dá aqui um apoio sempre extraordinário, fantástico. Eu acho que já nos tinhas falado da Sara, inclusivamente. Exato. Porque é ela que vai... Há bocadinho estivemos ali já a fazer uma mini orientação da tese antes do programa e vamos aproveitar para ouvires aqui em direto, ao vivo e pôr as perguntas se quiseres. Ana, podes continuar. Sim, não, eu ia também andar um bocadinho para trás e dizer que uma das decisões que nós tomámos logo no início, quando eu entrei, foi também alterar, e muito também por conhecimento que nos foi passado pela Cátia, foi a alteração dos dias em que nós estávamos lá, precisamente porque antigamente nós estávamos à segunda e à quinta, e agora passamos a estar à segunda e à quarta, porque à quarta-feira à tarde as crianças e os jovens não têm aulas. E, portanto, nós estávamos só à quinta. Só à quinta. Pois. Quer dizer, aberto era assim, só à pois, quinta. Pois. E nós, na verdade, decidimos que coincidisse a nossa presença também com uma altura em que as crianças e os jovens do bairro não têm aulas e que, na verdade, a maior parte das crianças e dos jovens da cidade, não é? Não têm aulas à quarta-feira à tarde e, portanto, nós assim conseguimos também prover esse serviço de quase ATL, não é? Chamamos do agro-ATL, quase ali, em que... Por isso é que eu chamei educação não formal, não é? Claro, isto tem a ver com os conceitos que a Sara vai ter que trabalhar. Claro. Porque a escola vai lá, portanto, para além de outras atividades que você faz com as crianças da escola, que aí é a educação informal, não é? Sim. Mas ali naqueles casos a escola vai lá, são visitas de estudo organizadas. Exatamente. Mesmo, Sim. Às quartas-feiras. Nós começamos agora às segundas-feiras. Às segundas-feiras à tarde. À tarde nós temos esta parceria com a Escola Mestre Corbim Lapa. Que na realidade é mediada pela ADM Estrela, que tem que ser aqui mencionada porque é uma associação que faz um trabalho notório com a comunidade e com a ligação com as famílias e com as escolas de longo prazo e que teve a visão, é certo, porque já estava a trabalhar de próximo connosco, mas que teve a visão de que a Agrofloresta de facto podia servir muito mais do que aquele pequeno bairro e mais a cidade e o Campo Lido e portanto trouxe as famílias e as outras crianças e foi feito esse convite à escola Mestre Corbim Lapa. Sim. Ana, consegues dizer mais ou menos assim por semana quantas crianças é que da escola é que vão lá? Ou nós temos entre 20 a 24, depende, já tivemos à quarta-feira também, mas é mais comum ser só à segunda à tarde. Bem, mas agora aí temos uma nuance, porque se for da escola pública Mestre Corbim Lapa são 24, mas todas as semanas vão os miúdos da vila, que é liderada pela Boa Colaborativa, que tem uma escola também. Sim. E portanto esses são para aí mais 12 para aí, sim. Portanto todas as semanas são estas atividades 40 regulares crianças. Temos 40 e depois do grupo de jovens... E como é que correm as coisas? Portanto, eles pedem perguntas, vocês explicam, como é que é? Como é que são essas aulas não formais? Então, nós normalmente começamos por... e aqui vou um bocado reportar, porque estas sessões são muito mais planeadas pela Cátia do que por mim, mas, na verdade, nós começamos sempre por lhes propor explorar um bocadinho a agrofloresta e também têm sido trabalhadas, não é? Temos aprendido com as crianças e com os jovens e vamos adaptando as sessões à medida que as fazemos. Mas deixamos sempre um espaço para explorarem, para gerar curiosidade. Posso dizer, na última sessão, eles tiveram a aprender como tocar nas ortigas sem se picarem, não é? Esta foi uma das coisas... Eu também quero aprender isso. É muito útil. E depois, a seguir... tivemos a semear com eles, basicamente terminaram a subir às árvores. E terminámos a subir às árvores e a fazer desenhos, ou se podemos chamar desenhos, com folhas e com flores e com paus. E aí já foi uma atividade que não estava de prevista, não é? Porque essa final é sempre uma coisa mais livre, mas porque duas das crianças disseram, queremos desenhar. E nós, ok, então vamos experimentar desenhar com folhas. O que é que vocês acham? Não temos canetas, então o que é que vamos usar, não é? O que é que acham de desenharmos com folhas e flores e paus e assim? Pronto, elas foram buscar e rapidamente estavam a fazer
estavam a fazer desenhos e esculturas, estavam a fazer um desenho do professor enfim, fizeram uma escultura incrível. E, portanto, é muito bonito também ver as coisas acontecer sem... E vocês têm ideia de que é que isto tem depois na escola, com os professores? Nós estamos a pilotar isto neste projeto que se chama Tribo de Polinizadores com a ADM, em que depois os professores respondem a um questionário, depois de falar também com as crianças. Esses questionários estão a ser recolhidos ao longo deste ano, de mencionar que este projeto de Tribo de Polinizadores é um projeto BIP-ZIP, promovido pela ADM Estrela, e, portanto, esse acompanhamento com a escola está a ser feito por estes questionários e pela Jandira, que é uma técnica da ADM Estrela, que faz esse acompanhamento na escola. Mas, na realidade, na escola eles também têm atividades na horta da escola, com o Rodrigo, que é outra pessoa que está articulada connosco, e também tem outra vertente, que é os miúdos, metade da turma está com a Ana e com a Kátia, e, muito importante dizer, com pessoas da comunidade e jovens da comunidade que dão apoio à Kátia e à Ana. Portanto, o que elas fazem, estas atividades não são propriamente um serviço da junta enquanto promotor da agrofloresta, não. A Kátia e a Ana dinamizam as crianças, mas ao mesmo tempo são um chão comum e de confiança para as pessoas da comunidade. Exato. Que também apoiam na escola. Claro. Portanto, nós temos a Andreia, temos a Isabel, temos muitas outras pessoas, não são muitas, mas são um grupo de 3 ou 4 pessoas que estão envolvidas e comprometidas com esta ideia de receber miúdos no seu bairro e na sua escola e que estão a apoiá-los a elas. Exato. Por outro lado, metade da turma está comigo ou com outras pessoas e nós fazemos uma leitura da paisagem, vamos às hortas comunitárias da junta. Imensas movimentações dentro deste estúdio. É que não estava previsto a Sara vir, de maneira que temos de estar agora a fazer os arranjos. Isto para dizer que o grupo é dividido e que há pessoas também da comunidade a dar apoio à recepção destas escolas do bairro. Portanto, é uma coisa que, ou seja, a ideia do projeto Medtown é ser um chão confortável, um solo fértil para que outras coisas existam. Claro. E o objetivo era que essas pessoas fossem ganhando essas competências para no futuro nós desaparecermos enquanto projeto e a comunidade poder continuar a fazer isso. Claro. E é uma coisa isso leva-nos a ponto... Desculpa, não, que eu acho que também era importante referir em relação à tua pergunta, que é que, na verdade, as crianças vão 2 vezes, não é? Elas vão 2 vezes à agrofloresta. Eu acho que na segunda vez nós também já vamos conseguir ter outro feedback em perceber que impacto é que isto está a ter na escola, ou seja, no percurso delas depois na escola, o que é que elas levam para a escola e trazem novamente para a segunda sessão que vamos ter com elas lá. Claro. Isso faz a ponte para outra coisa, eu estou aqui a gerir o tempo, já não temos muito, mas faz a ponte para outra coisa, que é a sala. Sim. O que é que acontece na sala? Então, a sala que é uma sala de uma associação. Exatamente. Esta sala surgiu a oportunidade de nós partilharmos esta sala, que é da Associação Glucalcid, não é? E que inicialmente tinha por objetivo para nós, não era guardarmos o nosso material e o nosso equipamento, e que se tornou uma sala comunitária e aberta à comunidade, não é? E o que nós temos feito quando estamos nas atividades da agrofloresta é convidar as pessoas e também, quer dizer, em conjunto com a associação, em conjunto com esta ideia de criarmos a sala comunitária, temos perguntado às pessoas da comunidade o que é que elas querem fazer daquela sala. Então estão a surgir imensas coisas dessas movimentações e que têm sido muito lideradas pela Kátia Sá. Também surgiu já o grupo de crianças e jovens da Bela Flor. E esse grupo começou-se a organizar, começou a definir que ideias é que têm para desenvolver ali na sala e criaram uma ordem de trabalhos e estão a desenvolver já e implementar as ideias que querem fazer. Uma delas era criar uma sala de estudo, porque a maior parte dos jovens e das crianças identificaram que às vezes em casa é difícil estudarem porque é muita gente, porque as casas nem sempre são muito grandes, não é? E então precisavam de um espaço externo onde pudessem se concentrar e também se ajudarem umas às outras, porque são idades diferentes, porque têm níveis de escolaridade diferentes, desculpem. E então conseguem eventualmente ajudar-se. Então elas montaram tudo, não é? Elas definiram onde é que iam ficar as mesas das secretárias, elas puseram as gavetas, elas escreveram organizar o material nas gavetas. E estão a avançar com imensas atividades. Uma festa de carnaval, com uma feira de trocas. Uma feira de trocas, uma marcha. Pediram aulas de educação sexual e cidadania também. Portanto,
Resolveram fazer um desfile de carnaval na quarta-feira de cinzas, o que é estranho. É verdade, é verdade. Porque é quando nós estamos lá. Por acaso, eu só queria, porque eu sei que nós vamos passar de assunto para assunto, e só queria dizer que a Agrofloresta está lá. Nós estamos a dinamizar atividades à segunda e à quarta. À quarta à tarde, entre as 2 e as 6, qualquer pessoa, é o dia de recepção de quem vem de fora, mas depois é a segunda e a quarta. E um sábado, o último sábado no final de cada mês, Exato, durante a manhã também há atividades. exato. Era aquela publicidadezinha que eu tinha que fazer. É o último sábado, exato. Olha, temos 9 minutos. Grupo comunitário. Cristina, queres falar? Sim. Qual é a ideia? Então, a ideia também surge com esta ligação à Glocal Decide e estas novas dinâmicas que ali surgem, mas na realidade, para nós conseguirmos ter uma verdadeira coprodução, que no fundo ela vai ocorrendo organicamente desde 2019, e para um período de tempo tão curto que são 3 anos, conseguir fazer... É certo que já assentámos o projeto num passo que já estava primeiro dado, não é? Na Agrofloresta, mas faltavam-nos algumas componentes, e o grupo comunitário traz uma certa consequência na participação pública que nos fortaleceria aqui na voz que as pessoas podem ter nos processos de decisão, no que é que elas querem fazer. Portanto, como a Ana diz, até com as crianças e jovens isto já vai acontecendo, porque elas estão organizadas per si, não dependem disso. A Cátia e a Ana medeiam muito os processos, mas não dependem da existência delas, portanto elas estão a ganhar essa capacidade de organização própria. Mas nós gostaríamos de ir mais longe, de chegar a mais vizinhos, a outras questões que não são as dos jovens, as questões de acessibilidade, as questões de problemas de infraestrutura do bairro e de sociais que as pessoas podem identificar, e que alguns deles até podem estar na mão da Junta, na mão da Câmara, na mão de outras associações, e que em conjunto... Portanto, a ideia era essa, mas quer dizer, se calhar... E, portanto, é muito provável que nasça lá um grupo comunitário. O 20º grupo comunitário da cidade de Lisboa. Sim, isso já é uma coisa que eu não sei se é o 20º. Mas temos aqui o especialista. Mas é o 20º. Isso aí até o número mesmo apetecível. E no ano que eu me lembrei hoje, tinha a obrigação de me lembrar, porque estive no princípio, do 30º aniversário de grupos comunitários de Lisboa. Foi em 93, este ano faz 30 anos. Então, devíamos acertar o mês, assim íamos afinar a data. Portanto, mas, portanto, a ideia era muito essa. O grupo mais antigo com o mais novo que é este. Isso é muito bom. O que tínhamos aqui como premissa, e que tem sido uma discussão até com os voluntários e com os vizinhos que se juntam da comunidade, é que gostaríamos muito que fosse um grupo comunitário com vontade, com a mobilização das necessidades que as pessoas identificam ou das oportunidades que elas querem explorar. Claro. E que depois houvesse um convite às instituições e a todos os outros que viessem em segundo plano. E exatamente. Era notoriamente, estrategicamente, este o plano. Sim. Tendencialmente era assim que se gostaria de contagiar a coisa, mas na realidade estamos na mão do que as pessoas quiserem fazer. Claro. E acho que abrindo a sala, neste momento temos um espaço exterior e um espaço mais confortável interior para poder explorar essas valências. Eu, estrategicamente, dentro da Junta de Freguesia, gostaria muito de trazer a voz dos horticultores e das pessoas que também, no fundo, fazem parte da gestão da paisagem e da gestão de muita coisa ali. Estão lá nas hortas. Mas pronto, também tudo depende da margem que dentro da própria Junta se conseguir, e portanto nós estamos, no fundo, é um projeto de testar estes limites, estas barreiras, claro, e é um projeto de porosidade que vai se então agora uma data especial que é 18. Sim. Isto é assim telegráfico. Sim, então dia 18 de fevereiro, que é o sábado, nós vamos de facto transferir essa atividade, que seria a atividade do último sábado do mês de fevereiro, vai ser transferida para dia 18, onde convidamos toda a gente a participar, porque a ideia é termos uma conversa aberta sobre estas questões, o convite que o Medtown faz de falar sobre coprodução e sobre economia solidária. E portanto a ideia era perceber como é que esta coprodução pode ser uma mais-valia para as pessoas tomarem rédeas da qualidade da sua própria vida, não é? E, portanto, a ideia está planeada 1 hora de conversa aberta, dando voz a algumas pessoas, mas convidando a que o público interaja livremente, numa hora de... e depois, um segundo painel mais consequente, vamos poder ter a tua colaboração e mediação, com a Bárbara também,
com a presença do José Ferreira, com a presença de muitas pessoas que estão envolvidas. Já está confirmado, como viste. Já está confirmado, sim, fiquei muito contente. Da Câmara. Portanto, muitas pessoas que têm tido um trabalho já com longa data e experiência naquilo que é o desenvolvimento comunitário. Gostávamos muito de ter presentes as pessoas dos grupos comunitários, desses 19 grupos comunitários, a falar sobre a sua experiência, porque isso para nós poderia ser muito orientador também, não é? Mas o que é um evento que vai acontecer no sábado, das 10 à 1, no Centro Interpretativo de Monsanto, para irmos para o meio da floresta falar sobre para tentarmos ficar no centro daquilo que achamos que é o coração de Lisboa mesmo, e de onde pulsa toda a água que nos alimenta e o oxigênio que nos nutre, e portanto era essa a ideia. E no final terminaremos com um almoço convívio, que também pode ser um bom chamariz para algum prazer depois da conversa. Muito bem. Centro Interpretativo de Monsanto, 10 horas no 18. Fica aqui o convite para quem nos 18, está a ver sim. e a ouvir. E à tarde? Exatamente, às 5 da tarde, queres dizer tu? Posso dizer? Só para não ser só a minha voz. Claro. Às 5 da tarde vamos ter a inauguração da sala comunitária, que na verdade já tem estado a funcionar de maneira informal, mas sem esta abertura oficial, e então vai ser um momento de abertura oficialmente. Vai haver música, vai haver também lanche, e vamos recolher, quer dizer, que já temos vindo a recolher, mas vai ser um momento também de continuarmos a recolher as vontades e as necessidades das pessoas para aquele espaço, aquilo que elas querem fazer daquele espaço. Temos que dizer onde é, que eu acho que muitas pessoas não sabem. Sim. E a sala comunitária é na rua Feliciano Alves, mas é no bairro da Bela Flor. É no bairro da Bela Flor, em em frente à paragem. O mais fácil é que em frente à paragem terminal. Não é Feliciano, é Felicidade. Felicidade. Desculpem. Felicidade Alves. Felicidade Alves. E jurei que era no bairro da Bela Flor. É, no bairro da Bela Flor, em frente, é assim a referência, em frente à paragem terminal do 61B. E é uma pronto, Podem ir, sala. há lanche, não é? Sim, há lanche, há música, vai haver uma apresentação. O grupo de jovens teve a iniciativa de fazer uma apresentação de uma dança, preparar essa coreografia especialmente para a inauguração da sala. Sara, contamos contigo. Exato. E com o Bernardo. E com toda a gente lá em casa, diriam os apresentadores. Sim. E pronto, eu não sei se há assim mais algo a dizer. Sara, queres fazer uma pergunta aproveitando que estás aqui connosco? Tens alguma assim atravessada? Pois tens montes delas que vais fazer lá. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Fui apanhada assim um bocado de surpresa, portanto vim assim mais para ouvir hoje. Tenho algumas questões, mas com aquilo que me disseram, com aquilo que eu vou estudar e com aquilo que eu vou aprender no dia 18, consigo formular depois melhor. E eu acho que no dia 18 vamos conseguir perceber as outras ramificações que de facto não dissemos aqui, mas existe uma ligação ao projeto MOVE da ADM, ao viveiro do projeto Cheios de Vida na Serafina. Portanto, a ideia é maior e mais complexa, sim. porque acreditamos nessa complexidade, não é? Sim, nós exatamente. achamos que esse é o ponto forte. Ou seja, não é só a complexidade da agrofloresta, é a complexidade de todas as interações que o projeto tem gerado à sua volta e que ali existem com outras associações, com comunidades, com a Junta de Freguesia, enfim, e com outro grupo comunitário que existe ali ao lado. Exatamente, que é a Liberdade Liberdade e Serafina. Muito bem. Pronto, infelizmente vamos ter que acabar. Estamos 74 segundos, agora menos, do fim do programa. Foi ótimo ter-vos aqui. Eu acho que isto estava pano para mangas, portanto, para outras conversas que vamos ter depois que agendar depois do dia 18. Vamos ter que aprofundar aqui algumas coisas importantes que foram aqui ditas e que não tiveram aprofundamento, nomeadamente ir mais longe ainda, depois na lógica do grupo comunitário que vai ser criado, ir mais longe ainda nesta relação da educação ambiental, não é? Estava também aqui para puxar por outros lados. De maneira que Cristina e Ana, muito obrigado por terem estado aqui connosco. Eu quero agradecer muito este convite, que isto é muito importante e contamos também. convosco. Dia 18 lá estarei, obviamente. Sim, claro. Lá estaremos. E a Sara, obrigado por teres vindo aqui um bocadinho connosco também. Obrigada pela Teres saído ali da regia e vir aqui para o pé de nós. Não gosto nada de estar aqui. Obrigada. E pronto, Bernardo, podes pôr a nossa música, traz outro amigo também, traga um outro amigo também para sábado, dia 18, e nós já lá estamos, nós amigos e amigas já lá estamos, tragam outros, está bom? E vamos então acabar com o Zeca. Obrigada.